Em relação ao projeto de decreto legislativo que eu apresentei há 2 semanas, o projeto de decreto legislativo 11/2021, que tem como objetivo anular os efeitos do edital do processo seletivo simplificado para contratos temporários no âmbito da Secretaria de Estado de Educação, esse processo seletivo absurdo para a contratação dos interinos, carregado de erros, de ilegalidades. Hoje eu consegui mais uma assinatura para o requerimento de dispensa de pauta, que é a assinatura do deputado Faisal Khalil. Portanto, até agora, o requerimento de dispensa de pauta conta com a minha assinatura, Lúdio Cabral, com a assinatura do meu colega de bancada, Valdir Barranco, com a assinatura do deputado delegado Claudinei, com a assinatura do deputado Ulisses Moraes e agora a assinatura do deputado Faisal Khalil. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cricri. Estou aqui hoje para falar novamente sobre a questão do processo seletivo, né, do edital do processo seletivo aí para a contratação de contratos temporários na SEDUC-MT, que saiu com algumas irregularidades, algumas injustiças, né, dentro desse edital, né, para questão aí com algumas coisas absurdas, né, um edital considerado de certa forma até excludente, porque deixa de lado a contratação, proíbe a contratação de pessoas aí que se enquadram dentro do grupo de risco da Covid-19. Tem uma questão também sobre os profissionais com deficiência auditiva, que se não conseguirem realizar a prova sozinhos, também, né, sem um apoio ali pedagógico, né, para ajudá-los, auxiliá-los, também estão excluídos desse processo seletivo. E outros absurdos também, outras ilegalidades, como por exemplo, questão aí uma coisa que nunca foi cobrado, né? A gente considera uma coisa que não era necessário se contratar uma empresa para fazer esse processo seletivo. Sempre existiu a contagem de pontos, feito pelos próprios profissionais da educação, seguindo todos os critérios técnicos aí, né, dentro do edital de contagem de pontos, e não se vê a necessidade aí de se ter essa contratação de uma empresa terceirizada para fazer para criar um edital e para fazer um processo seletivo que não é para um concurso, né, um contrato temporário. E também, além disso, né, traz alguns desrespeitos com relação ao pessoal, aos povos indígenas, né, que também desrespeita essas características dos povos indígenas, várias questões aí dentro desse edital que não se aplica. A gente considera como algumas injustiças, como algum tipo de segregação, e sem contar também aquela questão do copia e cola, né, que já foi relatado aqui do primeiro vídeo do canal aqui, onde eu mostrei o edital, o primeiro edital que cita o Espírito Santo, né, como o estado. A história, em vez de ser história de Mato Grosso abordado, né, nesse início era abordado a história do Espírito Santo. Então são coisas absurdas, e mediante essa situação, o deputado Lúdio Cabral, ele criou um projeto de decreto legislativo para analisar essa situação desse edital. E só tem um problema, né? Esse decreto legislativo vai levar um tempo para entrar em pauta, e aí ele entrou com um pedido de dispensa de pauta e precisa de algumas assinaturas para que seja analisado, seja dispensada a pauta para esse decreto legislativo seja analisado antes da realização do processo seletivo em tempo hábil. Porém, até o momento, até ontem, o deputado Lúdio, né, tinha conseguido apenas mais 4 votos, mais 4 assinaturas, com ele totalizando 5. Me parece que são 8 assinaturas necessárias para se, né, ter essa dispensa de pauta, para se já analisar, né, pelo menos analisar esse decreto legislativo aí, que tem como objetivo anular os efeitos
do edital do processo seletivo simplificado aí para os contratos temporários na Secretaria de Estado de Educação. Até ontem, até o momento, inclusive o deputado Lúdio passou na TV Assembleia, e tem o deputado Lúdio Cabral, que é lógico, ele que propôs esse decreto legislativo, né? Projeto de decreto legislativo, então tem a assinatura dele, do Valdir Barranco, que também é da mesma bancada aí do deputado Lúdio, delegado Claudinei, Ulisses de Moraes e o deputado Faisal Calil, até o momento que assinaram, né, essa dispensa de pauta, e falta ainda 3, no mínimo 3, para acontecer essa dispensa de pauta e já ser analisado esse projeto e ser votado também esse projeto de decreto legislativo, que é o número 11/2021, tá, pessoal? Que tem como objetivo, então, anular essa situação aí desse processo, esse edital absurdo, injusto, desnecessário também, né, a contratação de uma empresa terceirizada para se fazer um processo simplificado, vamos dizer assim, né, algo que não seria necessário, bastaria mesmo aquela contagem de pontos já feita por nós, profissionais de educação, seguindo todos os critérios técnicos ali estipulados dentro, né, do próprio edital. Não teria nenhum problema nenhum, não teria custo nenhum para os profissionais da educação. Outra questão também, esse edital não leva em consideração aí o vínculo desses profissionais que já trabalham há muito tempo, né? A gente fala profissionais interinos, contratados, mas na verdade esses profissionais interinos, eles são responsáveis por grande parte da força de trabalho da SEDUC, do chão da escola, ali, dos profissionais da educação que estão dentro da escola. Então, assim, não considera esse vínculo já com a comunidade também, algo que nós sabemos que não é legal para se ter uma educação de qualidade, né? Os profissionais que conhecem a comunidade, que entendem muito bem a escola onde eles já trabalham, eles vão se dar muito melhor ali para lidar com as situações, com as diferenças, com as particularidades de cada comunidade. Isso não é levado em consideração. E então eu deixo aqui um apelo, para os demais deputados aí, que assinem essa dispensa de pauta, independente do seu da sua, vamos dizer assim, da sua ideologia política, mas que assine pelo menos para que seja analisado em tempo hábil esse decreto, para que seja analisado esse edital, né, e que seja constatado ou não realmente as irregularidades, que seja votado, né, se vai continuar ou não valendo esse edital em tempo hábil. Então falta apenas 3 assinaturas, e aí eu conclamo também a você que votou, que você que elegeu os deputados, que cobrem do seu deputado que você elegeu. Tem deputados aqui, professores, que ainda não assinaram, por exemplo, pelo menos aqui eu não vi, né, um dos deputados aí da educação que ainda não assinaram. Um cara de grande expressão dentro do estado, né, que recebeu votos de muitos profissionais de educação e que não está assinado ainda por ele. Então ele seria o mais fácil. E aí conclamo aos demais também, aos demais deputados aí que sempre estiveram trabalhando em prol, né? E não vamos deixar passar, pessoal, não vamos deixar passar isso. Vamos assinar para que seja analisado esse decreto de projeto legislativo em tempo hábil e para que não fique uma coisa assim, né, como está de costume no nosso país, fazendo bem o que entende o pessoal lá de cima, os governos, né, fazer o que bem entende. Eu espero que isso não esteja acontecendo aqui no nosso estado ainda, aquela troca de favor, né? Eu espero que não. Então eu conclamo aí os demais deputados que não assinaram, né? Precisamos do mínimo 3, mas se todos assinarem, melhor ainda, fica melhor. E conclamo a você, cidadão, você que votou no seu deputado, que cobre eles, que assine pelo menos essa dispensa de pauta, para que seja analisado o mais rápido possível, em tempo hábil, essa questão do decreto legislativo, do projeto de decreto legislativo número 11/2021 aí, que tem por objetivo, né, se for realmente constatadas as ilegalidades nesse edital, para anular esse edital aí, os efeitos desse edital do processo seletivo
simplificado, tá? Que fique bem claro que é um processo seletivo simplificado. Só salientando, até ontem os deputados que haviam assinado essa dispensa de pauta foram 5 até o momento, até ontem. Eu não sei se hoje já assinou mais alguém. Então, até ontem, Lúdio Cabral, que propôs o projeto, Valdir Barranco, delegado Claudinei, Ulisses de Moraes e o deputado Faisal Calil assinaram essa dispensa de pauta. Então, conclamo os demais deputados. Não gostaria de não citar os nomes aqui, né, mas a gente tem muitos deles aí nas nossas redes sociais. A Janaína Riva, ela sempre tem estado pautado as causas da educação, né, Janaína? Então vamos lá, assina também isso aí, pelo menos para que seja analisado. O nosso presidente lá da Câmara, né, também professor, né, que também assine, já são mais 2, e aí mais um outro, ou todos os demais que assinem também. Eu tô falando aqui os que eu tenho mais contato, que acompanho muito aí, e muitas vezes já até votei neles, né, nessa longa história política de Mato Grosso. Então, contamos com a assinatura de vocês para que seja feita essa análise em tempo hábil, tá? E aí, população, professores, educadores, cidadão comum, cobre o seu deputado, aquele deputado que você elegeu. Não sei se vocês lembram ainda do deputado que você elegeu na última eleição. Eu lembro muito bem quem foi que eu votei, tá? Assim como eu lembro quem eu votei em presidente e tudo. E cobre deles mesmo, para que seja feito, colocado em pauta o mais rápido possível e analisado esse projeto de decreto legislativo. Então vou estar deixando um pouquinho a fala do deputado Lúdio Cabral aí, que ele fez ontem lá na Assembleia, tá? Desde já agradeço também pelo deputado Lúdio ter, né, criado esse decreto de projeto legislativo para tentar anular os efeitos desse edital, e também por ele ter entrado com um pedido de liminar lá no Ministério Público, né, que também está sendo analisado, mas o Ministério Público até o momento nós vemos que não tem uma tradição de descumprir as vontades do governo, né? Mas espero que algum ali do pessoal do Ministério Público possa, né, conceder essa liminar aí para anular esse edital. Mas enquanto isso, o mais viável seria realmente essa questão aqui, né, de ser analisado esse projeto de decreto legislativo que foi proposto pelo deputado Lúdio Cabral. Então fica aqui, né, o meu vídeo, o meu pedido, né, para que os deputados assinem o mais rápido essa dispensa de pauta, né, e para que você, cidadão, cobre o seu deputado, aquele deputado que você elegeu. Se você elegeu, você colocou ele lá, ele é seu representante, ele tem que te ouvir, tá? Nós temos que passar a cobrar mais realmente nossos representantes que nós votamos lá. Então, pessoal, esse é o vídeo e espero que até no máximo segunda-feira a gente tenha no mínimo essas 8 assinaturas aí para que seja analisado em tempo hábil esse projeto de decreto legislativo aí, para ser anulado ou não, né, dependendo depois de toda a análise, toda a tramitação aí, se for comprovado realmente, né, essas inconsistências, essas ilegalidades dentro do edital, para que ele seja anulado, né, seja anulado esse contrato com essa empresa, que seja anulado essa cobrança dos profissionais para fazer essa contagem de pontos, vamos dizer assim, né, mas com âmbito de processo seletivo, né, que seja anulado o mais rápido possível. Então, acompanhe aí um pouquinho do vídeo do Lúdio Cabral de ontem, né, ontem foi dia 17, e espero que até segunda-feira estejamos com todas, no mínimo essas 8 assinaturas aí no papel, para que seja colocado e analisado essa situação. Beleza, pessoal? Então um forte abraço aí para todos, fiquem aí com alguns trechos aí da fala do nosso deputado Lúdio Cabral lá na Assembleia Legislativa ontem. Um abração e até mais. Reitero o meu apelo aos colegas deputados, independente da posição deles no mérito da questão, para que assinem esse requerimento. O ideal, inclusive, é que pudéssemos convertê-lo em um requerimento de urgência, urgentíssima,
para apreciarmos o PDL no prazo em que ele terá efeito prático. Porque as inscrições para esse processo seletivo acabam agora no dia 23 de novembro, se não me engano, e a prova será realizada na primeira quinzena de dezembro. O PDL perderá o objeto se ele não for apreciado antes. Então eu faço esse apelo aos colegas deputados, inclusive ao senhor presidente, deputado Wilson Santos, para que a gente possa apreciá-lo o mais rapidamente possível. Por uma razão muito simples, ele está carregado, mas carregado de ilegalidades. Os profissionais da educação que têm deficiência auditiva e não conseguem realizar a prova sem apoio, estão excluídos desse processo seletivo, que é um absurdo, não tem sentido. E há incorreções também na contratação de profissionais que têm formação em Libras, na interpretação de línguas. Então, são duas ilegalidades que eu registro agora, até porque os profissionais estão aqui mobilizados hoje. Sejam muito bem-vindos. Mas há uma série de outras ilegalidades que nós precisamos corrigir nesse edital, inclusive a proibição de contratação de pessoas de grupo de risco para a Covid-19. Além do que, não havia necessidade de contratação de uma empresa privada, não havia necessidade de cobrar dos trabalhadores a inscrição para o processo seletivo. Os profissionais que atuam na educação indígena, em terras indígenas, estão completamente sendo desrespeitados, os povos indígenas desrespeitados. Eu recebi essa semana uma carta de repúdio da etnia Kalapalo, que é um povo que habita o território indígena do Xingu, porque eles não aceitam esta forma de contratação. As características dos povos indígenas precisam ser respeitados. Visitei escolas do campo nos últimos dias, no percurso que fiz pelo interior do estado. Os profissionais que atuam na educação no campo também estão sendo desrespeitados. E a lógica desse processo seletivo, por exemplo, não reconhece a qualificação profissional dos trabalhadores, não será considerada especialização, mestrado, doutorado, não será considerado o vínculo já de anos de inúmeros profissionais interinos com a comunidade escolar, porque nós não podemos esquecer que interino é só um nome, porque na prática, todos esses trabalhadores fazem parte da força de trabalho permanente da educação estadual. Vários, a imensa maioria, tem 10, 12, 15, 20, 25 anos de dedicação à educação pública estadual. E o que a SEDUC deveria era aprimorar o sistema de contratação por meio da contagem de pontos, que não gera custo adicional nenhum para a SEDUC, que não gera custo para os trabalhadores e não cria toda essa situação de transtorno, de desrespeito que os profissionais interinos da educação estão sofrendo. Até porque são mais de 16 mil profissionais que atuam no Estado, como disse a maioria, há muitos e muitos anos na educação pública estadual. E nós temos o dever de anular esse edital para que o processo seletivo seja um processo seletivo justo e não crie mais problemas para a educação estadual do que já estão criando. Então, assim, é uma série de ilegalidades, inclusive o copia e cola da primeira versão do edital, que colocou Espírito Santo como se fosse o estado de Mato Grosso. Então, reitero o apelo aos colegas deputados. E quero informar também que a ação judicial que protocolei na Vara de Ação Popular e Ação Civil Pública, já houve uma primeira manifestação do juízo que notificou a SEDUC, que notificou o governo do Estado, a prestar informações para que, a partir daí, ele tome decisão no pedido de liminar que fizemos para a suspensão do edital de processo seletivo. Nós fizemos uma ação bastante fundamentada, com todas as provas das ilegalidades cometidas
e esperamos sinceramente uma decisão judicial favorável que suspenda esse processo para que a SEDUC tenha a oportunidade de corrigir esse erro, de rever essa posição e voltar ao modelo da contagem de pontos, que é muito mais justo.